Olá, queridos irmãos, queridos ouvintes, estamos aqui mais um domingo a fim de iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Que possamos estar receptivos às bênçãos que serão derramadas sobre cada um de nós. Porque os benfeitores do plano espiritual, com certeza, já estão conosco, como sempre fazem todos os domingos. Boa noite, Luana. Boa noite, Adalgisa. Bom, como sempre fazemos todos os domingos. Boa noite, Rosemary, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Marlene. Todos bem-vindos na paz do Mestre Jesus. Gilmar Secato, Anjo Loiro, todos bem-vindos. Com o amor do Mestre Jesus. Colocando as nossas águas. Biribaldo, seja bem-vindo, meu irmão. Colocando as nossas águas, são exatamente 19 horas, nesse momento que a equipe do Mestre Jesus, esses benfeitores amigos, já estão conosco. É nesse momento que te rogamos, Mestre amado, derrama sobre todos nós, sobre os nossos lares, as nossas águas, os eflúvios benéficos e salutares, o medicamento invisível, a fim de todo aquele que beber dessa água com fé possa sentir o alívio para a enfermidade que o aflige no momento, seja do corpo, seja da alma. Ilumina nossa mente, nosso coração, o ambiente em que nos encontramos, que receba a tua luz, Mestre amado, a tua paz e o teu amor, colocando tudo no lugar, qualquer que seja, que esteja fora do lugar, que neste momento tu transforme, Mestre amado, da tua maneira, com muita paz, com gratidão, fraternidade e caridade. Derrama sobre todos nós esses bálsamos. E nós, de coração puro, pensamento elevado, estamos recebendo, com todo amor, o que nos ofereces agora. Mas te convidamos, Mestre, fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos ler um pouquinho do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Fala dos tormentos voluntários, das provas voluntárias, o verdadeiro cilício. E nos diz assim no item 26 do capítulo 5, para quem gosta de nos acompanhar: perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta e em não se desesperar se não puder superá-los.
Não há um mérito num abandono que seria mais preguiça que virtude. Então, o que nos diz o Evangelho, que muitas vezes alguns irmãos não entendem, é que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Então, quer dizer, se eu estou me afogando, eu deixo lá me afogar e ninguém também vai me ajudar? Não. É para exercitar nossa inteligência, tem que procurar me salvar. Estou doente, eu vou ao médico, chamo o médico, vou ao médico. Exercitar nossa inteligência. Não é para nós ficarmos sofrendo pela nossa vontade de sofrer. Não é esse sofrimento que vai nos aproximar de Deus. É quando estamos sofrendo, não temos o que fazer, e isso nos aproxima de Deus. Se não nos lamentarmos, não ficarmos reclamando. Por exemplo, quando parte um dos nossos amores, nós sofremos bastante. Isso nos aproxima de Deus, mas desde que não fiquemos culpando a Deus, rebeldes, culpando, dizendo: por que comigo? E às vezes ainda comparamos: porque não foi o vizinho que era mal, foi o meu que era bom. Essas coisas, isso não vai nos aproximar de Deus, porque estamos reclamando, estamos até blasfemando contra Deus. Não é assim. Mas quando fizemos tudo ao nosso alcance, fomos ao médico, tomamos o remédio, oramos, pedimos, mas aquele sofrimento, aquela enfermidade está ali, por um resgate, por uma prova que temos que passar, por alguma coisa. Deus não quer que nós fiquemos ali inertes, sem procurar ajuda, sem pedir auxílio, sem ir em busca do socorro. Não, vamos em busca do socorro, sim. Vamos exercitar a inteligência, como diz aqui. Essa questão traz necessariamente uma outra, já que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Pode haver mérito em buscar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A essa questão responderei claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo. Então, quer dizer, quando vamos sofrer alguma necessidade porque estamos ajudando o nosso irmão que precisa mais que nós, isso agrada a Deus. É um sofrimento voluntário nosso que fizemos por amor ao nosso próximo. Aí agrada a Deus. Não quando fizemos para nos mostrar, coisa assim, para os nossos irmãos de caminhada. Aí não tem mais valor, aí já perdeu o valor. Quando nós queremos a recompensa, a gratidão dos nossos irmãos de caminhada, queremos aparecer para os outros ver, aí não adianta. Aí não tem. Nós recebemos a recompensa na terra. Mas quando não, quando nós passamos alguma necessidade, fizemos algum sacrifício pelo nosso irmão, aí sim, aí nós estamos com tudo perante o nosso Pai amoroso, justo e bom. Pois isso é caridade através de sacrifício, e não quando ela só tem por objetivo o bem próprio, pois trata-se de egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a se fazer. Quanto a vós, particularmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis a carga, por vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé, tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo. Por exemplo, eu estou com uma enfermidade física e aí eu começo a jejuar para agradar a Deus. Não,
eu estou enferma, eu estou enfraquecida e eu preciso me alimentar para me fortalecer. Isso é uma prova voluntária, um sofrimento que eu estou me causando e que não estou agradecendo ao meu Pai. É só nós nos colocarmos no lugar de mães e pais, como nós nos sentiríamos de ver um filho nosso que está enfermo, precisando se alimentar, fazendo jejum. Não ficaríamos felizes. Deus também não. Nós temos que ter bom senso. Fazer jejum quando não estamos bem, não pode. Não pode, porque vamos enfraquecer mais. Nós temos que nos amar. Até porque, se não nos amarmos, não vamos amar os outros. Então, repetindo aqui: não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usar, mas não abusar, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. Outra coisa ocorre em relação aos sofrimentos que se impõem para o alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para reaquecer e nutrir aquele que necessita, e se com isso vosso corpo padece, eis aí o sacrifício que é abençoado por Deus. Deu para entender aqui a diferença, queridos irmãos? Se eu começar a sacrificar o meu corpo em benefício próprio, me enfraquecendo meu corpo é uma coisa. Mas se eu dou o meu pão, dou o meu casaco, passo frio, passo fome, porque eu quero ajudar aquele irmão que passou na rua e eu só tinha aquilo. Como tem uma história de uma moça que esperava a visita de Jesus e ela vai dando tudo que ela tem. E quando Jesus chega, ela diz que ela já não tem mais nada, porque ela doou. E aí Jesus disse: quando fizestes a um destes irmãos pequeninos, foi a mim que o fizestes. E é por isso que nos diz aqui: eis aí o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para ir amansar do infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas, curando as chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que gastais vossa saúde na prática de boas obras, eis aí vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, pois as alegrias do mundo não secaram o vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias debilitantes da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que retirais do mundo para evitar suas seduções e para viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está vossa coragem nas provas, já que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisoteai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Nos disse isso um anjo guardião em Paris, 1862.
e 3. É horrível quando alguém fala uma inverdade a nosso respeito. Então aí o sacrifício agradável a Deus é quando não revidamos, não nos vingamos, nos calamos. A verdade um dia virá. E nos diz assim: o que se entende por tormentos voluntários são aqueles tormentos procurados espontaneamente devido a comportamentos equivocados que adotamos na busca da felicidade. Por sermos enfermos e ignorantes, não sabemos aproveitar o tempo que dispomos, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. E são úteis os tormentos voluntários? Não, porque Deus não quer o nosso sofrimento. Sofremos apenas as consequências de nossos atos passados. Daí a inutilidade dos tormentos voluntários. O homem poderia gozar pelo menos de relativa felicidade se não a procurasse nos gozos materiais, e sim nos gozos da alma. Devemos evitar os gozos materiais, então? Não. Devemos apenas dar aos gozos materiais o seu valor relativo, auxiliar e enfermo que lhes são e efêmero que lhes são característicos. Então são passageiros, nós sabemos, nos auxiliam, nós precisamos, mas são efêmeros. O dia que partirmos daqui não levaremos nada material. Devemos buscar intensamente a paz de coração, fruto da humanidade, da resignação e da submissão à vontade de Deus. Quais os tormentos do invejoso e do ciumento? Bom, para eles não há o repouso, vivem sempre febricitantes. O que eles não têm e o que os outros possuem causa-lhes insônia, inquietação, raiva. É muito triste o invejoso e o ciumento. Aquele que diz que a grama do vizinho é mais bonita que a dele. Tudo que é do vizinho é mais bonito que o dele. Ele tem inveja, tem ciúme. E isso faz mal para ele e para quem recebe essas irradiações deletérias, vamos dizer assim. Deus concede a cada criatura os recursos necessários à experiência por que estão passando. Esses tormentos causados pela inveja e pelo ciúme são voluntários? Sim, claro que são voluntários. Porque se eu não quiser, eu vou fazer o máximo possível para extirpar de mim esses sentimentos negativos. Diz assim o roteiro: sim, pois são sentimentos que podemos e devemos evitar. São germes destruidores que nos impedem de conseguir as compensações merecidas na vida espiritual. Nos afastam de Deus. Cultivando a inveja e o ciúme, deixamos de aproveitar o tempo de que dispomos e as oportunidades oferecidas por Deus para fazer o bem. Se temos esses sentimentos negativos, não enxergamos as oportunidades de fazer o bem para os nossos irmãos, porque nós estamos olhando só para nós mesmos. O que acontece àquele que sabe contentar-se com o que tem? Esse é sempre rico, pois olha sempre para baixo de si e não para cima. Sim, porque abaixo de nós tem sempre outros irmãos que precisam mais do que nós, que estão sofrendo mais do que nós, que têm maiores problemas, maiores dificuldades, tudo bem mais que nós. Mas aí nós temos que olhar para baixo, porque aí nós vemos que o nosso fica menor, que o nosso problema, a nossa aflição, a nossa preocupação fica menor. Nós não devemos olhar para cima e sim para baixo, por isso nos diz aqui. Então, ele é sempre rico, pois olha sempre para baixo de si, não para cima. Vê assim que já dispõe de bênçãos que outros ainda
precisam, ainda carecem. Aquele que se contenta com o que tem, sabe aproveitar o tempo e a oportunidade que lhe são oferecidos e não cria necessidades grandiosas, quiméricas. E como enfrentar as nossas carências materiais? Bom, nós devemos enfrentar as nossas carências materiais com resignação, confiança nos desígnios de Deus, contentando-nos com o que temos. Nós vamos possuir a calma para suprir todas as nossas dificuldades, através do trabalho, do auxílio que recebemos. E a calma é uma felicidade quando estamos em meio às tempestades da vida. Não devemos, então, procurar melhoria em nossas situações materiais? Claro que devemos, isso é nossa obrigação. Precisamos trabalhar, ir em busca, sim. O que não podemos é transformar isso em motivo de aumento de sofrimento. Eu perdi o meu emprego e aí eu fico lamentando e lamentando e fico sofrendo, achando que com isso eu estou agradando a Deus, estou sofrendo. Não, eu não estou usando a minha inteligência. Não estou procurando trabalho em outro lugar. Nós precisamos ir em busca. A melhora na parte material é normal. Nós estamos aqui nessa caminhada terrena, ainda precisamos dos bens materiais. Jesus só não quer que nós demos maior valor a esses bens que são passageiros, que o dia que partirmos daqui não iremos levar, que demos maior valor a estes do que aos valores morais, aos bens morais, aquilo que levaremos, a caridade que fizemos, aquela palavra amiga, aquele conforto, aquele consolo, aquela pessoa que estava mal, chorando, aquela pessoa que estava aflita, achando que o problema não tinha solução, e nós olhamos de fora, não, mas e quem sabe faz tal coisa, e às vezes a pessoa faz e dá certo, isso não é bom? É bom para a pessoa, melhor para nós ainda. Nós praticamos uma caridade, não custa nada. A maioria das vezes não custa nada. Até porque a caridade material é a mais fácil de fazer. Eu vou lá e compro 1 quilo de alguma coisa e dou. Mas essa outra caridade, a moral, não. Eu preciso fazer de coração, não fazer por fazer. Procurando a felicidade nos gozos materiais, o homem cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Por quê? Porque por causa daquilo que falamos antes, que a grama do vizinho é mais verde, o carro do vizinho é melhor, o vizinho tem o carro do ano, eu não tenho, coisas assim, e fazem sofrer aquele que ambiciona e não tem. E às vezes não tem porque não trabalhou ainda bastante, porque a prova dele nesta encarnação, porque ele abusou numa encarnação anterior, tinha as posses, não ajudou ninguém, foi egoísta, orgulhoso. Então nessa ele precisa aprender e ele mesmo provavelmente pediu para passar por isso. Ver e não ter. Ver, querer e não ter. Então, cada um de nós tem as suas mazelas, as suas contas a acertar com o Pai. Deve-se pôr um termo às provas de seu próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Dissemos e repetimos muitas vezes que estais nesta terra de expiação para terminar vossas provas, e que tudo que vos acontece é uma consequência de existências anteriores, ou juros da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que precisam ser resolvidas, pois poderiam ter funestas consequências. Alguns pensam que, como se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Há os que querem acreditar
que não apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse, no sofrimento desse ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Como sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Não digais, portanto, quando virdes abatido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Mas, ao contrário, dizei, vejamos que meio nosso Pai misericordioso pôs em meu poder para amenizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos, não poderão ajudá-lo a superar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos se Deus não pôs em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se ele não me incumbiu, também como prova e talvez como expiação, de deter o mal e de substituí-lo pela paz. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas respectivas provas e nunca vos considereis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo o espírita, pois o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação, e que faça o que fizer para contrariar a justiça do Senhor, essa justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem temor, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas só Deus pode detê-la ou prolongá-la, conforme julgue necessário. Não há da parte do homem um grande orgulho em acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno no peito do que sofre, sob o pretexto de que esta é sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamo-nos assim: todos vós estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis dirigir vossos esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, como diz aqui, como é que nós não vamos ajudar o nosso irmão achando que a justiça de Deus deve seguir seu curso? Nós não sabemos quando Deus determinou que será o fim dessa prova. E não sabemos se Deus não nos colocou ali justamente como instrumentos para cessar a prova do nosso irmão. Às vezes um carinho, um afago, a boa palavra, o conselho bom, a calma, a paciência vão ajudar o nosso irmão a ter mais força para seguir a sua prova até o final, ou quem sabe finalizamos com ela. Com a resignação dele, a prova encerra ali. E nós fomos os instrumentos utilizados por Deus. Que possamos não revolver, não machucar mais a ferida do nosso irmão, dizendo, viu, alguma coisa tu deve ter feito, por isso está sofrendo isso. Não, isso não cabe a nós.
Nós não. Nós vamos auxiliar ele, isso sim. Saber que não somos santos, todos nós sabemos que não somos. Não é só aquele irmão que está sofrendo, nós também. Então é por isso. Vamos mais uma vez, finalizando aqui o nosso Evangelho no Lar, agradecendo aos benfeitores amigos, ao Mestre Jesus que nos acompanharam, derramando sobre todos nós, sobre os ambientes em que nos encontramos, os bálsamos curadores, os fluidos salutares, sobre todos nós. Que a tua luz, Mestre amado, nos guie em mais uma semana que se inicia. Te rogamos, Mestre amado, que acalme os corações aflitos, aqueles irmãos que estão em depressão, aqueles enfermos do corpo, da alma, aqueles que se encontram nos leitos de hospitais, em seus lares. Mestre Jesus, porque sabemos que todos nós, ainda pequenos na caminhada, somos enfermos da alma, porque o orgulho, o egoísmo, quando menos esperamos, se apossam de nós, ainda erramos. Mestre amado, fortalece a nossa fé, que tenhamos uma fé robusta e, assim sendo, possamos enfrentar os obstáculos de cabeça erguida, na certeza de que Tu estás sempre à nossa frente de mãos estendidas, dizendo: não tenhas medo, eu estou aqui. Que queres de mim? Que queres que eu faça? Entregue, coloque em minhas mãos as tuas dores, problemas, dificuldades e aflições, e eu as levarei ao Pai. Confie em mim, eu estou contigo, hoje e sempre. E é assim que queremos, Mestre, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Que assim seja.